Bom, gente, aqui é a professora Karen Venâncio, a gente vai continuar trabalhando na aula de hoje o capítulo 5 do livro Tratado de Saúde Coletiva, certo? Bom, na aula passada nós já havíamos estudado um pouquinho sobre esse capítulo, nós vimos aí como foi a formação em saúde, como foi o ensino das profissões de saúde no Brasil, principalmente no século XIX e no século XX. E na aula de hoje, nós vamos aí ver alguns marcos mais específicos, alguns apontamentos que os autores fazem aí sobre o ensino em saúde no Brasil no século XX. Lembrando que essas discussões para nós, são discussões importantes para que a gente compreenda hoje o que é o campo da saúde coletiva, como ele vem sendo construído, e para isso a gente precisa também entender como foi o ensino da saúde no nosso país aí nas últimas décadas, certo? Então vamos pensar, em 1940 os autores vão pontuar que o ensino em saúde ainda tinha um modelo curativo, ou seja, com o principal foco na doença. Coloquei até um trechinho aqui que define um pouco. O corpo deveria ser entendido apenas como o território onde evoluem as doenças e a clínica como um modelo experimental de restauração de uma normalidade suposta na saúde nos órgãos, certo? Então, o ensino à saúde muito focado na doença. A gente tem aí na década de 40, 1946, a definição do conceito de saúde pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Então, lá em 46, a OMS vai dizer que a saúde ela é um bem-estar físico, mental e social. Isso, sem dúvida, influenciou o mundo todo aí na compreensão sobre saúde. Mas, mesmo essa definição sendo de 46, a década de 40 ainda foi marcada no nosso país, o ensino de saúde no nosso país na década de 40 ainda foi muito marcado por esse foco na doença. Certo, caminhamos aí para a década de 1950, 1960. E os autores vão destacar para a gente um importante movimento, o movimento preventivista. Pelo próprio nome, a gente já consegue imaginar o que esse movimento colocava. Preventivista, no sentido de pontuar que as ações em saúde, elas não eram apenas de tratamento, mas também de prevenção, por esse movimento preventivista. Então, nessas décadas aí, existem algumas transformações no ensino e nas práticas em saúde, certo? A gente passa a ter mais discussões aqui no nosso país sobre a importância das ações de prevenção. Caminhando aí para a década de 70. Bom, gente, estou falando, de certa forma, pontuando rapidinho para que o nosso vídeo de conteúdo não fique muito extenso, mas vocês vão ver aí no capítulo que os autores vão trabalhar de forma muito mais aprofundada essas décadas, certo? Bom, então na década de 70 é um período, lembra que conversamos sobre como o conceito de saúde possui relação com aspectos sociais, econômicos e políticos de uma sociedade? Pois bem, aí na década de 70, retomando aí as aulinhas de história mais uma vez, as aulas de história do ensino médio, a gente tem, na década de 70, a gente está vivendo em um período dos governos militares do nosso país. Então, de um lado, nós temos a defesa de que um corpo saudável é um corpo que deve ser disciplinado, um corpo que deve ser comportado, certo? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem algumas reações, outras visões sobre isso, uma contestação dessa visão, que é uma defesa aí, por exemplo, do que se constrói aí o movimento da reforma sanitária brasileira. Então, nós temos como exemplo aí esse movimento da reforma sanitária como um exemplo que vai defender que as ações em saúde, elas precisam de uma maior participação da sociedade. Então, é um momento marcado aí por tensões na forma como a saúde era compreendida. De um lado, nós tínhamos aí no governo federal um governo bastante marcado pela disciplina, pela defesa desses corpos disciplinados, e de um outro lado,
temos a defesa aí de que as ações em saúde precisavam ser repensadas e que a sociedade, né, de forma democrática, deveria construir aí coletivamente as ações em saúde. Então esse é um período marcado aí por grandes tensões. E aí caminhando para a década de 80, a gente vê cada vez mais no nosso país o ensino em saúde caminhando para um modelo além do modelo hospitalocêntrico. Então, hospitalocêntrico refere-se a um modelo que tem como principal foco o hospital, correto? Por isso, hospitalocêntrico. Nessa década, na década de 80 no nosso país, começa a existir ali cada vez mais discussões da importância de entender que as ações em saúde elas não são concentradas apenas no hospital. As ações em saúde elas devem acontecer também na comunidade e com a comunidade. Então valoriza-se aí também que o sujeito, que o ser humano seja compreendido de forma integral e não de forma fragmentada. Caminhando mais, lá para a década de 90, a gente vê que a década de 90 ela tem como características aí a inserção, tentativas, né, de inserção aí de propostas na formação e atuação em saúde. Então a gente vê que são debatidos, né, a formação em saúde continua sendo debatida, mesmo com todas essas mudanças, a década de 90 ainda é marcada por um período, por exemplo, em 88 nós tivemos a institucionalização do Sistema Único de Saúde. Então, a década de 90 ela é muito recente ainda desse processo de institucionalização. E quando a gente institucionaliza um serviço, ele demora um tempo até começar a funcionar, vamos chamar assim. Então, é um momento também de grande reflexão, tanto na formação como na atuação em saúde. A gente vê que diversos cursos, diversas profissões passam por mudanças curriculares nessa década também. Certo, caminhando aí para os anos 2000. Percebe-se, isso eu estou falando, gente, de forma geral, tá? Mais uma vez, a gente não pode, muitas vezes, ter essa visão dessas mudanças em caixinhas, porque elas são processos e não são movimentos instantâneos, elas não ocorrem do dia para a noite, mas a gente precisa também ir se situando, entendendo como isso foi mudando, como as coisas foram sendo avaliadas, reavaliadas, certo? Então, lá, início dos anos 2000 aí, a gente vê que muitos cursos em saúde começam a ter uma maior ênfase em ações que contemplem o SUS, a defesa de atenção integral em saúde, e nós vemos aí a existência de diversas campanhas, programas que fazem com que os cursos de graduação revejam aí a sua grade de formação e a forma como ensina-se saúde. Podemos pensar aqui no nosso campo, na psicologia. Define-se cada vez mais que a atuação em saúde, para o campo da psicologia, ela não é mais só no tratamento de um paciente com transtorno mental, mas sim a saúde mental, as ações de saúde em psicologia, elas também contemplam o campo da prevenção, da promoção, da proteção e reabilitação em saúde.